Um exemplo pouco conhecido de um grupo que sofreu tremendamente sob Hitler é o das Testemunhas de Jeová. A fé de seus membros os proibia de fazer saudações a oficiais nazistas, de participar de atos violentos, de pegar armas e, portanto, se alistar ao exército alemão. Suas crenças não eram compatíveis com os preceitos pregados pelo governo na época, o que fez com que eles se tornassem rapidamente inimigos do Estado. O símbolo que identificava essas pessoas frente ao regime nazista era o triângulo roxo, frequentemente costurado nos uniformes dos adeptos dessa religião que eram enviados ao campo de concentração. Calcula-se que aproximadamente 4.200 testemunhas de Jeová haviam sido mandadas a esses lugares. Se o triângulo roxo marcava esses religiosos, o triângulo rosa era utilizado para diferenciar homossexuais em campos de concentração e trabalho compulsório. Calcula-se que até 15.000 homens homossexuais tenham sido forçosamente levados até esses locais, onde sofriam preconceito e violência diariamente. A maioria morreu. Outros 500.000 homossexuais receberam condenações criminais e tiveram que viver sob condições desumanas. Eles poderiam ser objeto de experimentos, torturas, castração ou trabalho forçado. Na prisão, eles podiam ainda ser executados a centenas. Já pessoas doentes ou com deficiências também foram vitimadas pelo Estado nazista. Sob o programa T4, o regime da época pôs em prática um projeto de suposta eutanásia, que centenas de indivíduos eram executados sob o pretexto de serem um fardo para a sociedade alemã. Em apenas 7 anos de governo Hitler, 360.000 pessoas com traços como esquizofrenia e alcoolismo foram compulsivamente esterilizadas. A partir de 1939, todas as crianças com menos de 3 anos e com alguma síndrome, como a de Down, tornavam-se parte do programa T4, responsável pelas suas mortes. Cerca de 150.000 jovens, adultos e idosos com doenças ou deficiências foram assassinadas enquanto durou o Estado nazista alemão. Mais um caso de uma comunidade profundamente prejudicada pelo Estado nazista foi o dos povos Roma e Sinti, frequentemente chamados de ciganos, vistos como inferiores pelos apoiadores do governo na época. Esses indivíduos foram diretamente atacados durante as décadas de 1930 e 1940, além dos judeus, campos de extermínios, cujas câmeras de gás tinham como objetivo deletá-los da face da terra. Ressalta-se que, mesmo antes de Hitler, essas comunidades enfrentavam muito preconceito e violência em diversos países e região. Entre aspas, o nazismo foi a pior experiência pela qual os ciganos passaram, mas ele não está desconectado de toda a perseguição que esse povo já vinha sofrendo pela Europa, desde antes da Segunda Guerra Mundial, de Marcus Toyansky, o geógrafo coordenador do grupo de estudos ciganos da USP. E esse preconceito não sumiu. Até hoje os ciganos são o povo mais indesejado do continente europeu. Ilhas inteiras e até mesmo crianças eram executadas. Quando crianças são vítimas de aniquilação, pode-se ter certeza de que o objetivo último é o genocídio, opina Smith. Projeções apontam que os assassinatos dos povos Roma e Sinti entre 1933 e 1945 girem entre 200 e 500 mil. Aqueles que não eram mortos pelo aparato nazista eram muitas vezes enviados em guetos precários, deportados ou enviados a campos de concentração e trabalho. Foi só no ano de 1981 que o governo da Alemanha Ocidental reconheceu as atrocidades cometidas pelo país contra esses povos. O caso dos judeus e dos ciganos foi diferente dos demais, homossexuais, doentes e testemunhas de Jeová, que frequentemente morriam de fome, maus tratos ou cansaço em campos de concentração ou trabalho forçado, assim como ladrões e prostitutas. Mas judeus e ciganos morriam em nome das tentativas de genocídio pelo Estado nazista. Muito provavelmente, os nazistas acreditavam que suas ações eugenistas e genocidas seriam glorificadas ou ao menos esquecidas no futuro próximo. Não foi o que aconteceu. Em grande parte, graças aos esforços da comunidade judaica em relembrar o Holocausto e as matanças nazistas para evitar que o mesmo erro seja cometido em algum ponto da história. É importante manter em mente, ainda que não foi um punhado de oficiais nazistas que causou as inúmeras mortes durante a Segunda Guerra Mundial, mas sim o povo e a indústria alemã, convencidos por informações falsas de que os judeus pretendiam destruir a Alemanha e dominar o mundo, de que homossexuais e doentes
não deveriam ser parte de uma sociedade forte e perfeita, etc. Sem sua ajuda e apoio, Hitler jamais teria conseguido colocar seu plano em ação. Teria sido impossível, por exemplo, construir Auschwitz sem engenheiros, arquitetos e donos de fábricas que concordassem com as ideias nazistas. Listar todas as comunidades e grupos prejudicados pelo regime de Adolf Hitler seria impossível. Afinal, as estimativas de mortes provocadas fora da Segunda Guerra pelo Estado alemão chegam a 11 milhões. Contudo, relembrar os genocídios de autoria dos nazistas e celebrar as vidas perdidas durante os obscuros anos do meio do século XX é talvez a melhor forma de impedir que algo do tipo ocorra de novo, além de honrar todos aqueles que perderam a vida em nome da putrefata causa nazista. O Holocausto é um evento central para o entendimento da civilização ocidental e da sociedade moderna, bem como a natureza humana. O principal fator incentivador dessa ideia de limpeza étnica propagada pelos nazistas foi o racismo, considerando todos os perseguidos como vermes e parasitas. Fatores econômicos também tiveram importância, como a ideia de raça ariana, onde pessoas consideradas fracas não teriam lugar dentro da sociedade que seria criada pelos nazistas. Ao elaborar sua ideologia racial, Hitler e os nazistas utilizaram as técnicas dos darwinistas sociais alemães do final do século XIX. Assim como os darwinistas sociais de há tanto, os nazistas acreditavam que os seres humanos poderiam ser classificados coletivamente como raças, e que em cada raça representa características diferentes das demais, as quais foram geneticamente transmitidas desde os surgimentos dos seres humanos na pré-história. Essas características herdadas tinham relação não somente com a aparência e estruturas físicas, mas também moldavam a vida mental interna, as formas de pensamento, as habilidades criativas e organizacionais, a inteligência e os gostos e a valorização da cultura, a força física e a capacidade militar. Hitler e o Partido Nazista estereotipavam seus inimigos raciais em termos muito claros e inquestionáveis. Para Hitler e demais nazistas, os judeus representavam o inimigo prioritário, tanto dentro e como fora da Alemanha. Sua suposta constituição racial e genética inferior havia gerado sistemas de exploração do capitalismo e do comunismo. Impulsionados pelo desejo de expansão, os judeus promoviam e usavam sistemas de governo e de organização de Estado, incluindo instituições, proclamações de direitos iguais para todos e paz internacional, de forma a minar a consciência racial das raças superiores como a alemã, e para possibilitar a diluição do sangue superior pela assimilação e pelos casamentos interraciais. Os judeus usavam como ferramentas que estavam sob seu controle, ou era por eles manipulada, a mídia, a democracia parlamentar com foco em seus direitos individuais e as organizações internacionais dedicadas à resolução pacífica de conflitos nacionais, para levar adiante seu impulso biológico para o controle do poder mundial. Se a Alemanha não agisse decisivamente contra os judeus, tanto dentro como fora do país, alegava Hitler, as multidões de eslavos e asiáticos subhumanos e não civilizados que os judeus poderiam mobilizar acabariam por exterminar a raça ariana. Para Hitler, a intervenção do governo para segregar as raças, promover a reprodução daqueles com as, entre aspas, melhores características, impedir a reprodução daqueles com características inferiores e preparar-se para as guerras de expansão, colocava o Estado alemão em sintonia com seu instinto natural de sobrevivência, biologicamente determinado. Além disso, tal intervenção incentivava uma consciência natural de raça entre os alemães, consciência que os judeus procuravam eliminar através da democracia parlamentar, de acordos internacionais de cooperação e da expressão dos conflitos de classe. Hitler acreditava que, por sua superioridade racial, os alemães tinham o direito de tomar dos eslavos, asiáticos e de seus fantoches judeus e dos territórios ao leste. Na busca para alcançar tais objetivos, insistia Hitler, os alemães estavam apenas seguindo seus instintos biológicos. Para derrotar e dominar definitivamente os eslavos, os líderes alemães teriam que aniquilar as classes dominantes da região, e os judeus
que era a única raça capaz de organizar raças inferiores através da doutrina bolchevista comunista, a qual era uma ideologia judaica biologicamente determinada. Para eliminar essa doutrina prejudicial, perigosa sobrevivência dos alemães, é necessário eliminar as pessoas que, por natureza, eram seus criadores e mantenedores, pois, segundo Hitler, era assim que a natureza funcionava. Em suma, o programa de guerra e de genocídio de Hitler foi resultante do que ele via como uma equação. Os alemães arianos precisavam expandir e dominar outros povos e espaços, um processo que exigia a eliminação de todas as ameaças raciais, especialmente a judaica, ou então eles próprios seriam extintos. As técnicas utilizadas durante o Holocausto foram muito inspiradas pelos eventos ocorridos na Primeira Guerra Mundial, que ficaram conhecidos como genocídio armênio, onde o Império Otomano sistematizou o genocídio contra sua própria população.